Cargas elétricas e a Convenção de Franklin, projeto Celeritas, canal Jair Lucinda. Bem-vindo à aula sobre carga elétrica e a Convenção de Franklin. Franklin sugeriu que se considerasse como positivamente carregado ou eletrizado o objeto que, ao ser atritado, adquirisse um excesso de fluido elétrico. E, quando ficasse com um déficit de fluido, fosse considerado como negativamente carregado. Aqui, esquematizando, excesso de fluido elétrico positivamente carregado, falta de fluido elétrico negativamente carregado, de acordo com Franklin. Um objeto eletrizado positivamente atrai um objeto eletrizado negativamente, como se o fluido elétrico tentasse escoar o excesso de eletricidade. Quando há contato, o fluido elétrico da região com excesso flui para a região com deficiência. Neste caso, os objetos podem ficar descarregados, ou seja, com uma concentração normal de fluidos. O ponto de vista de Franklin implica que a carga elétrica não pode ser criada ou destruída. Se um excesso de carga aparece em algum lugar pelo influxo de fluido elétrico, este fluido necessariamente veio de algum lugar que ficou com déficit. E para caracterizar o estado de eletrização de um corpo, definimos uma carga elétrica, ou simplesmente carga. E representamos esta carga pela letra Q minúsculo ou pela letra Q maiúsculo. Se atritarmos um bastão de vidro com um tecido de seda, um pedaço de seda, e se o vidro ganha uma eletricidade positiva, isto é, carga positiva, então a seda irá ganhar uma quantidade igual de eletricidade negativa, isto é, carga negativa. Esta é a lei da conservação da carga, uma das leis fundamentais da física. Uma carga não pode ser criada ou destruída. A carga total do universo é constante. A neutralização de uma dada quantidade de carga elétrica positiva por igual quantidade de carga elétrica negativa não significa que há destruição de carga. Pois, observe, se você tem numa região uma carga mais Q e a carga que menos Q, igual quantidade de carga, que flui de uma região com excesso de carga e neutraliza essa carga, isto é, vai dar zero. E esta neutralização não altera a carga total, apenas a distribuição, que foi de uma região de excesso para uma região com falta de fluido elétrico ou de carga elétrica. A outra questão relacionada com a convenção de Franklin é a questão principal, inclusive, é a carga do elétron. Com 50% de chance de acertar, Franklin errou, pois onde imaginou que havia um excesso de fluido elétrico, na realidade havia um déficit de elétrons e vice-versa. Isto é, onde ele imaginou que havia uma falta de fluido elétrico, havia um excesso. Por esta razão, mais de 150 anos após as pesquisas de Franklin, foi necessário supor como negativa a carga do elétron. Num certo sentido, os prótons e os elétrons representam os dois fluidos de Dufay mencionados no vídeo anterior. Todavia, o próton, sob as condições das experiências em eletrostática, é uma partícula que fica completamente imóvel, enquanto o elétron, carga negativa, que é muito mais leve que o próton, é facilmente transferido de um objeto para o outro, como está indicado aqui nesta figura. Ao atritar o vidro, ao esfregar o pano no vidro com o vidro, esfregar o pano num bastão de vidro, os elétrons migram do vidro para o tecido. E observe aqui a convenção de Franklin.
Aqui, o positivo para ele haveria um excesso de fluido elétrico. Na verdade, existe uma falta, pois são os elétrons que fluem de um lugar para outro ou de um corpo para outro. E aqui, onde ele mencionou que havia uma falta, há um excesso de elétrons. Então, os sinais aqui ficaram trocados. E esta ficou sendo conhecida como, essa regra de sinais aqui ficou conhecida como Convenção de Franklin. Sobre essas condições, de que na realidade são os elétrons que se movem, o fluido elétrico de Franklin é constituído por elétrons, ou seja, a matéria elétrica, como às vezes Franklin se referia, é constituída por elétrons com cargas negativas. Como a carga do elétron teve que ser considerada negativa para preservar uma convenção usada por mais de 150 anos de desenvolvimento científico e tecnológico da eletricidade, a carga do próton sendo de natureza oposta à carga do elétron, teve que ser considerada, rotulada ou considerada como positiva. Aqui, pois foi só mais ou menos 50 anos depois das ideias de Franklin, de todo o desenvolvimento científico, é que se descobriu que a mobilidade era dos elétrons e que esses elétrons fluíam do polo negativo para o positivo. E por esse motivo foi necessário considerar a carga do próton como positiva, preservando assim a convenção de Franklin. Aqui está. Observe que no sentido convencional, é como se fossem cargas positivas que se deslocam do polo positivo para o polo negativo. Mas o sentido real é deslocamento de elétrons do polo negativo para o polo positivo. Esta convenção de sinal aqui foi para preservar o uso da convenção de Franklin, mas não para descrever o que realmente acontecia, que era o oposto. Os engenheiros elétricos ainda consideram que o fluido elétrico, ou seja, a carga elétrica, flui do positivo para o negativo, como está indicado aqui com a convenção de Franklin. Esta convenção foi consagrada, como eu já mencionei, pelos 150 anos de desenvolvimento e pelo rápido desenvolvimento que ocorreu da eletricidade no século XIX. Principalmente envolvendo a indústria de equipamentos elétricos. Mas os físicos reconhecem que, na realidade, são os elétrons que fluem do sentido negativo para o sentido negativo para o positivo.